Então, mais uma quarta-feira, mais um Momento Abrate. E lembrando, né, que a gente tem feito o Momento Abrate de diferentes formas, né? A gente tem o Momento Abrate que a gente vai falar de questões técnicas, a gente tem o Momento Abrate onde a gente vai estar também falando de questões da própria associação, e tem momentos Abrate que a gente acaba substituindo por alguma outra atividade, como foi o que aconteceu na semana passada. Então, faz bastante tempo que a gente não tem falado sobre a própria associação. E hoje a gente vai fazer algumas reflexões que eu vou pedir a participação de vocês, né? Porque é importante a gente escutar o que os associados pensam, o que os associados querem. E uma grande preocupação que a gente tem para o ano que vem, porque para o ano que vem vocês sabem que a gente tem eleições. E a minha pergunta para vocês é: como que isso está nos estados? Alguém tem feito algum movimento? Alguém tem intenção de se candidatar? Lembrando que a Brate é uma associação brasileira, né? Então, a gente vê a importância de ter representação de diferentes regiões. Então, a gente já tem uma aprovação do regimento eleitoral que nós fizemos já em 24/3/2025, se não me engano, foi a data da Assembleia Geral Ordinária, onde a gente fez essa validação para que todo mundo já tivesse o conhecimento do que vai poder, do que não vai poder, né? Então, isso já está aprovado. A gente vai ter o edital de convocação e publicação da nominata lá dia 31 de janeiro de 2006. Na primeira quinzena de fevereiro, a gente tem o prazo para inscrição de candidaturas aos poderes da Abrate. Aí lá no dia 25, a divulgação das candidaturas homologadas. A gente tem de 26 de fevereiro até 4 de março para algum recurso, se de repente tem alguma situação que alguém entre com algum protesto, apelação, e aí a comissão eleitoral vai julgar, e tem esse prazo de resposta até o dia 6 de março. E a partir do dia 7 pode estar fazendo uma campanha eleitoral, e aí a gente pode estar ofertando, né, os próprios canais da Brat para que todos, a gente faz normalmente um bate-papo com os candidatos, e vai ter um período desde o dia 7 até o dia 22 de março. Com a realização dessas eleições, no dia 25 de março, onde vai ser homologada a nova diretoria, os novos membros de alguns conselhos. Então, a minha pergunta para vocês é: alguém já viu algum movimento? Alguém que está aqui teria interesse? Então, alguém quer falar? Alguém quer comentar alguma coisa em relação às eleições do ano que vem? Estamos precisando de cabos eleitorais. Pelo Olha, silêncio, ninguém que pensou nisso silêncio, que ainda, silêncio. né? Com relação ao aumento de associados aqui em Salvador, eu acredito que a gente tem uma certa dificuldade, porque o quadro tem mais renovados de arbitragem do que os árbitros mais antigos. E eu tenho divulgado na listagem que sai de escala de um modo geral. Eu tenho feito realmente a divulgação, colocando materiais e tudo da Abrat, às vezes o pessoal se interessa em estar se filiando. É para falar com relação aqui a Salvador, a Bahia, com relação a isso. A gente tem uma relação de que coloca a escala da arbitragem e aí se tira os hábitos de trabalhar durante os finais de semana, e geralmente eu coloco essas atualizações, essas discussões que a ABAT tem feito no grupo. E aí, quando alguém se interessa realmente em estar se criando, aí faz o processo que deve ser feito. Mas é isso que tem feito aqui para tentar aumentar o número de associados. Eu quero fazer um comentário, Diga lá, Luiz. Geraldo. Eu que fico muito no gestor técnico, né, essa parte mais interna do site, eu noto que às vezes a gente divulga, as pessoas entram e fazem o seu cadastro. E muitos devem imaginar que ele já está associado.
ele apenas se cadastrou, ele entrou na loja, mas não comprou nada, não fez crediário, sabe? Não Não se faturamos associou. nada com ele. Então, é preciso mesmo conscientizar o pessoal que ele entrou, ele apenas está presente. De repente a gente quer mandar uma atividade, de repente uma atividade aberta, ele vai ter acesso a essa atividade aberta. Mas já esse momento Abrat ele não tem. Então a gente precisa, nós aqui que estamos já fiéis à Abrat, nos tornarmos praticamente um vendedor da Abrat mesmo, explicando detalhes. Porque às vezes a gente só publica lá e bota no o que acontece na Abrat. Eu vejo que alguns entram e estão se vinculando ao nosso YouTube. No YouTube eu tenho só 70 e poucos vídeos abertos, mas eu tenho quase 400 vídeos de 1 hora, 2 horas, 3 horas, que fazem parte desse contexto nosso do associado. Então, eu preciso assim que a gente trabalhe melhor essa oferta que a gente faz ao árbitro que não é associado ainda. A gente tem um volume enorme de pessoas cadastradas, eu acho que já chega a 600, 700, mas o associado continua sempre aquele grupo de 200. De 200, né? Então, o que o Geraldo traz, eu acho que é uma importância até para a gente que está dentro dos estados, né? Quando está em competição, né? Como o Antônio falou, ele faz a divulgação. É claro, tem gente que não vai querer se associar, tem gente que não tem muito interesse em fazer mudança de categoria, tem gente que está lá e não quer até estudar, né? Porque às vezes que é só estar lá no final de semana, às vezes até para ter um dinheirinho a mais, né? E tem gente que abraça o atletismo, né? Então, é dessas pessoas que a Brat tem se construído, né? Então, fazer essa divulgação e lembrando que uma coisa vai ser os poderes da Brat, e depois a gente tem as questões nos próprios estados, né? As representações, tanto das regiões quanto dos estados, mas primeiro tem que ter os poderes da Brat, e esse novo poder é que vai estar chamando para essa eleição. E não seria somente a questão da eleição para o ano que vem. A gente vai ter agora que discutir em relação às taxas de 2026. Assim como a gente vem fazendo todos os anos, a gente não trabalha somente com uma decisão da diretoria, a gente traz isso numa Assembleia Geral extraordinária, que vai ser na extraordinária de 2025, né, agora desse ano, e lá a gente vai trabalhar um pouquinho com o associado, a gente vai trazer propostas da diretoria sobre quais são essas taxas 2026. Mas, para a gente propor essas taxas, a gente primeiro tem que pensar nesse orçamento e, com esse orçamento, trazer para vocês poderem votar, né, e definir junto com a diretoria qual será a realidade, a melhor estrutura para se ter uma taxa de anuidade 2026, taxa de filiação 2026 e o que a gente chama de taxa de regularização 2026, que é trazer de volta aquele associado que parou de arbitrar durante um tempo, se afastou um pouquinho da associação e agora quer voltar. Então, são essas três taxas que normalmente a gente define junto com o associado para o próximo ano, né? Lembrando bastante daquilo que a gente recebeu, né, de sugestão nas assembleias anteriores, né? O OG trouxe uma sugestão que, apesar de não ser aprovada, ficou como uma recomendação para a gente fazer agora. Claro que isso tudo vai ser votado na AGE, mas ele recomendou, por exemplo, se a gente tem um valor de taxa de anuidade, que a gente tem esse valor de taxa de anuidade para março e que a gente traga com um desconto para fevereiro e um desconto maior para quem fizer em janeiro. Para que a gente possa fazer todo esse trabalho de olhar para o orçamento, olhar para as propostas, eu peço para vocês, quem tem alguma sugestão, né, de fazer
seja de taxa, seja de alguma questão de orçamento diferenciado, né, que vocês achem interessante, encaminhem para mim, tá? E aí a gente vai estar trazendo tanto essa sugestão do OG com base naquilo que a gente vai estar pensando na diretoria para o orçamento 2026. E aí a gente vai estar encaminhando também para vocês, através de uma nota oficial, a data da AGE 2025, tá bom? E a gente tem também a AGO 2026. Então, a gente já vai estar definindo a data da Assembleia Geral Ordinária de 2026, onde a gente tem que apresentar para vocês os relatórios de 2025. Então, tudo o que aconteceu nesse ano, seja nas questões administrativas, seja nas questões financeiras, a gente traz esse relatório na sequência para o próximo ano. Então, em cima dessa temática, que eu queria hoje fazer esse bate-papo com vocês aqui, né? Que não, como eu comentei, durante muito tempo a gente acaba trazendo muitas questões técnicas e a gente não faz essa pausa, essa respirada para falar um pouquinho da associação. E eu quis trazer à tona a minha grande preocupação com as eleições, porque alguém vai assumir e para assumir, a gente tem que incentivar, né? De repente, vocês conhecem alguém que vocês acham, poxa, essa pessoa tem um potencial para ser um representante, para ser, de repente, o presidente, né? Ou para ser o vice-presidente. E então incentivem para que ou essa pessoa, alguém que ela indique, né, se candidate de acordo ali com o que o regimento prevê. E se tiverem alguma sugestão em relação a valores, a formato de cobrança, né, e até alguma inserção de alguma ação diferenciada para a gente pensar em orçamento, eu peço que encaminhem para mim e que aí, durante a Assembleia Geral Extraordinária, a gente vai estar compartilhando com todos. Alguém quer fazer mais alguma fala nesse momento de hoje? Eu Não? creio, Cláudio, eu creio que a pessoa que vier a substituir você pode ter certeza que nós estaremos por trás, né, dando todo o suporte para ela entrar nesse novo caminho de fazer a gestão da entidade. Nós vamos ter mais tempos, até eu digo para a Cláudia vai ter mais tempo para se dedicar a essa outra área que é a de maior interesse do conhecimento. A gente precisa ter mais pessoas exercitando essa prática do assumir a ABRAT. Eu sinto isso, sabe? Pouco importa de que lugar vai ser. Isso foi uma coisa que eu disse para a Cláudia quando ela entrou. Eu quero ver gente mostrando vontade de fazer parte de qualquer lugar do país, não importa de que região. A gente É tem gente isso. valiosa em muitos lugares. Em todos os lugares, né? Eu acho Né? que essa representatividade, eu acho que um grande compromisso de quem assumir vai ser tentar ampliar não só o número de associados, mas principalmente o número de estados que estão dentro da associação. A gente vê algumas falhas no sentido da gente não conseguir abraçar o Brasil todo, né? E cada um dos árbitros que estão dentro do Brasil são importantes para a BRAT, né? E para isso a gente precisa ampliar. Alguém colocou ali que não vai ser uma tarefa fácil, não li ali. Não, não, não pense assim. Eu É, digo, a como o gente, Geraldo comentou, a né? gente A gente pensava, não né, vai né? abandonar a Abrat. Nada. Né? Nós vamos continuar com a Abrat, vamos dar todo o suporte para quem, independentemente de quem assumir, este é um compromisso que a gente tem, né? Porque do mesmo jeito que a gente tem uma paixão pelo atletismo, a gente tem um respeito muito grande pela Abrat, que está sendo construída por todos que estamos aqui. Né? Essa é a parte mais importante. Não é a Gente, Claudinha, não é o Geraldo, não é ô, o Cláudia, Holanda, não é o Cocada, né? É cada um de nós, né, que vem contribuindo e fazendo toda essa participação. a gente pode até relembrar, né, Cláudia? Você realmente me conheceu, eu já te conhecia de antes, mas você realmente me conheceu naquele dia que eu fui muito diplomático
naquela reunião da gestão aqui da Federação de São Paulo, que falava só em pensando naquela situação como é que era? A intervenção. E a Cláudia me fez o convite. Olhou meus cabelinhos brancos, pensou até que eu era um dos árbitros top. Não, eu era um B. Falei, eu estou aqui quietinho, eu sou novato. Mas aí ela me faz o convite para vir para baixo. Eu falei, ok, não me coloque em cargo nenhum, não venha, né? Mas eu sei o que você vai precisar. Porque eu falei, parece de uma coisa assim que em todos os lugares que eu estive, o lugar estava começando. Eu topei na hora. Ainda até falei algumas coisas que ela ficou surpresa e eu era meio contrário a algumas coisas, mas conta comigo, eu sei o que vai precisar. Não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, não sei como é que vamos fazer. Já usou as coisas gratuitas da internet? Foi só isso que eu falei. Ok, começamos. Pronto, foi E isso. é esse formato, né? Do Uhum. mesmo jeito que o Geraldo, que não conhecia a Brat, né? E às vezes não acreditava num formato como esse, veio, conheceu e ficou. É esse o formato que a gente quer acolher a todos para que venham e façam parte dessa grande associação, tá bom? Então, gente, era esse o momento Abrat que eu queria trazer para vocês, para a gente pensar, refletir, convidar, né, e trazer candidatos aí para a eleição, não só para presidente e vice-presidente numa chapa, mas também os outros poderes que compõem a Abrat, que vão estar sendo eleitos aí nesse mesmo formato de eleição, tá bom? Gente, um grande beijo. Quarta-feira que vem a gente se vê aqui mesmo no Momento Abrate. Boa noite, Alfa. Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos. Tchau, Boa tchau. noite. Boa Boa noite. noite.